Bem, esse é o canal do professor Josiel, que vai dar uma pausa nas aulas de matemática para fazer alguns estudos a respeito de algumas empresas da área de construção civil. Esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação de compra nem de venda, até porque eu não sou analista. A gente vai só estudar um pouco para algumas pessoas que estão interessadas em ouvir alguma coisa a respeito da área de construção civil. Aqui eu escolhi alguns indicadores, né, e escolhi 6 empresas para a gente analisar, a gente dar uma estudada. Vou dizer a função de cada indicador desse e no final vamos atribuir uma nota aqui para eles. Primeiro de tudo, veja, as empresas que nós escolhemos aqui foi a JHSF, a MRV, a Even, a Cirela, a Direcional e a Zetec. Então vamos iniciar aqui. Vamos começar aqui com o PL. O que é PL? PL é o preço sobre lucro. Ele dá uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro da empresa. Então, ele representa o número de anos em que você vai levar para reaver seu capital, o que você investiu. Ou seja, quanto menos tempo, melhor, né? Então, o PL menor aqui vai ser o melhor PL. Então, a gente olhando aqui, HSF tem o menor PL, que é 8,5, enquanto que as outras estão num valor maior, né? Quem é que tem o pior PL aqui? A gente percebe que é Zetec, é uma empresa paulista, muito boa por sinal, mas esse indicador aqui ele não está muito bem. Então a gente vai dar uma nota negativa aqui para ele. Agora analisando o nosso segundo indicador, que é o preço sobre o valor patrimonial. Preço sobre valor patrimonial representa o quanto o mercado está disposto a pagar sobre o patrimônio líquido. Então a empresa tem o seu patrimônio, aí a gente quer saber quanto alguém está disposto a pagar pelo aquele patrimônio. Significa o quê? Que quanto menor for o número, melhor, né? Se tiver um número maior, isso significa que ela está mais cara, está sendo negociada mais cara. Então, quem é que está com o menor número aqui? O menor número, com certeza aqui é esse, é o da Even. Uma nota aqui para a Even. E quem tem o maior número aqui nesse caso é a Zetec, né? Então, mais uma nota negativa aqui para a Zetec. Apesar de ser uma ótima empresa, gosto muito dela, mas ela tem um valor bem mais alto. Agora vamos para o nosso terceiro indicador, que é o preço dividido pelo capital de giro. O preço dividido pelo capital de giro é o seguinte: eu quero saber quanto é que está se pagando em relação ao capital de giro. Mas o que é o capital de giro? Capital de giro é o ativo circulante menos o passivo circulante. Ativo circulante é aquilo que a empresa tem que pode vender num curto prazo, ou seja, em um ano, né? Que ela pode desfazer para pagar alguma coisa ou para fazer alguma aquisição, né? E o passivo circulante é o quanto ela tem de dívida em um ano também, praticamente isso, certo? Então o que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o preço, que é o valor que está sendo negociado, e vou dividir pelo capital de giro. Então o que acontece? O valor que eu tenho aí, suponha que o preço que está sendo negociado por uma empresa seja 2 e o capital de giro represente 4. Então 2 dividido para 4 dá 0,5. Agora imagine que o preço subiu, está a R$4, né? E o capital de giro, ou seja, o ativo circulante menos o passivo circulante continua em 4. Significa que o número aumentou. Então, quanto menor for esse número, melhor, porque o preço ele está sendo negociado abaixo, bem mais abaixo do que o capital de giro. Então, quem é que tem um menor valor aqui? É a Even, né? Então a gente vai pegar aqui
e marcar mais um pontinho para Even. E quem tem o maior valor aqui vai ser a JHSF. E aqui a gente diminui um pontinho dela. Agora partindo para o próximo indicador, que vai ser o nosso ROI. O que é o ROI? ROI é o retorno. É o retorno que o acionista vai ter dessa empresa. Quanto maior for esse retorno, melhor, né? Então quem é que tem o maior retorno nesse caso aqui? Então olha aqui, desses é a MRV. E quem tem o menor retorno? O menor retorno a gente percebe que é a direcional. Então, nesse caso aqui, um pontinho para MRV e tirar um pontinho aqui da direcional. Agora o próximo indicador é dívida líquida dividido pelo patrimônio. Eu tenho a dívida, a empresa, toda empresa ou quase todas as empresas contraem uma dívida para investir ou fazer determinadas aquisições. Aí eu quero saber o quanto essa dívida representa em relação ao patrimônio, né? Então veja só, essa dívida, esse número aqui, quanto maior, pior. Quando uma dívida sobre o patrimônio for negativa, significa que a empresa não tem dívida, que é o caso da EZTEC. Nesse caso, a EZTEC está em melhor situação do que esses outros, enquanto que a MRV é que tem o maior indicador aqui. Então, um pontinho para a MRV e um pontinho para a EZTEC, né? E tirar um pontinho aqui do MRV. Agora, a liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? Liquidez corrente é a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, né? Então, aconteceu algum problema na economia, então a gente precisa saber qual é a liquidez que essa empresa tem, como ela vai pagar, se vai pagar com facilidade ou não essa dívida no curto prazo, se ela precisar pagar isso no curto prazo. Então qual é a liquidez que ela tem nesse caso? Então quanto maior for o número, melhor. Então isso significa que tem mais, tem um ativo circulante muito melhor, que pode sanar qualquer problema que apareça ali quando se trata de liquidez. Então ponto aqui vai para a EZTEC. EZTEC nesse caso está em melhor condição do que todas essas aqui. E quem está com problema aqui, ou melhor, quem tem uma liquidez menor dessas daqui, a gente percebe que é a Cyrela. Uma das coisas que os acionistas de longo prazo procuram mais são os dividendos, né? Então vamos ver aqui o que é dividendo, né? Dividendo é a repartição de lucro para os acionistas. Quanto maior for esse valor, melhor. Então, dessas 6 empresas que a gente separou, a que paga o maior dividendo é a Cyrela. Então, um pontinho aqui para a Cyrela. E a que paga o menor dividendo dessas outras aqui é a EZTEC. Em relação ao dividendo, a gente tem que ter o cuidado de que muitas vezes acontece de uma empresa pagar o dividendo, mas é um pagamento não recorrente. Ou seja, às vezes acontece de ser só naquele momento que a empresa pagou e não vai acontecer mais outras vezes aquele pagamento. Então tem que ter cuidado nesse detalhe aí, que não sei se é o caso de Cyrela, que eu não acompanho ela, mas desses números aqui que são bem frios, o que a gente vê que tem o maior é Cyrela. Pois bem, então o que é que nós vamos concluir aqui? É que, lembrando que isso aqui, gente, não é nada de indicação. Isso aqui é apenas um pequeno estudo e muito simples, mas aqui é uma tentativa apenas de a gente fazer um estudozinho simples a respeito de algumas empresas que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Então, de acordo com esses indicadores aqui, que a gente deu uma estudadazinha, a JHSF tem um pontinho positivo e um negativo. Então,
Nessa brincadeira que a gente está fazendo aqui, eu vou deixar aqui um ponto positivo e um negativo. A MRV tem um pontinho positivo e um negativo, então, e a Even tem dois pontos positivos, nenhum negativo. A Even tem dois pontos positivos e nenhum negativo. A Cirela tem um ponto positivo e um negativo. A Direcional, nenhum ponto positivo e um negativo. A Exetec tem dois pontos positivos e 3 negativos. Aqui a gente vai ter 1 menos 1 é 0, 2 menos 0 é 2, 1 menos 1 é 0, 0 menos 1 é menos 1 e 2 menos 3 é menos 1. Nesse caso, a Even foi quem ficou com o melhor resultado. Então, é só uma forma da gente dar uma estudadazinha, mas isso daqui não significa que ela é a melhor empresa, que a Even é a melhor empresa dessas. Você tem que estudar os balanços, tem que ver o que é que, quais são os planos que essa empresa tem para o futuro. Você tem que dar uma estudada para analisar e ver o que é melhor para a sua carteira. Isso daqui não significa que essa empresa é a melhor ou as outras são piores do que ela. Não, tem que ter, isso aqui é apenas um pequeno estudo de um universo muito grande de outras coisas que precisa saber da empresa para fazer uma compra. Bem, agradeço pela paciência de vocês e até outra oportunidade.